Pode ser ansiedade, tem a ver com a hipertensão, o que o senhor avalia? Não, com a hipertensão não. Geralmente a hiperidrose não tem relação com a hipertensão. Ela tem muita relação a hiperidrose com a ansiedade. A maioria desses pacientes que têm hiperidrose, eles são pacientes mais ansiosos. Isso porque o próprio neurotransmissor que causa esse tipo de problema é derivado da adrenalina. Então, está relacionado ao nível circulante. O paciente acaba entrando num ciclo vicioso. Na hora que ele começa a transpirar, ele fica nervoso porque está transpirando, e aí começa a transpirar mais ainda porque o estímulo vai aumentar. O Gilmar Souto, de Patos de Minas, ele contou uma característica particular. Transpira muito quando termina as refeições, só neste momento. Ele definiu como uma excessiva descarga de suor. Tem a ver com a hiperidrose? Ou, de repente, pode ser algum outro problema? Esse aí pode ser algum outro problema, inclusive deve ser avaliado melhor. Um caso desse deve ser avaliado à parte, vamos dizer assim, porque não é comum a pessoa ter esse tipo de distúrbio somente após a ingestão de alimentos. Isso não é comum. Ela está muito mais relacionada ao estresse em si, e nessa hora ele não está tendo muito estresse, pelo contrário, né? É melhor ser investigado. Assim, provavelmente não deve ser, não. Então, procurar o médico. Vamos a mais uma dúvida por telefone? Eu tenho a criança de 1 ano e ela soa gelado. Mas é quando ela toma antialérgico. O senhor ouviu bem? Ela tem uma criança de 1 ano. Isso. Na realidade, talvez até ela esteja fazendo alguma associação com o antialérgico, mas não deve ter muita relação com isso. Mas sim com a hiperidrose, porque a hiperidrose, por exemplo, nas mãos e nos pés, ela aparece ao nascimento. É muito comum essas pessoas, quando já chegam no consultório para corrigir esse problema, vem junto com a mãe e a mãe fala, não, desde quando ele era nenenzinho, realmente o pezinho dele era geladinho, era molhado, as mãos eram assim. Então, provavelmente é uma criança que deve ter a hiperidrose. Não deve ter muita relação com a medicação. Tem muita pergunta sobre adolescente, né? E a dona Zilda Aparecida de Uberaba, ela disse que a filha dela tem a hiperidrose. E a gravidez da dona Zilda foi um pouco tumultuada. Tem a ver da filha ter desenvolvido a hiperidrose? Não, ela pode ficar tranquila, por colocar a sua cabeça tranquila? Porque não tem relação, não. Tá. Bom, vamos começar aqui com... Tem uma pergunta antes do tratamento, tem uma pergunta da Vanessa, do bairro Lídice de Uberlândia, e ela fala o seguinte, que o pai transpira muito durante a noite, o irmão também. E ela percebeu que o quarto fica com um odor muito forte. O senhor disse que não é genético, é? Não, né? Não, na realidade existe um componente genético, vamos dizer assim. É mais comum em quem já tem esse problema na família, mas não é considerado um problema genético, não. Isso não. O odor provavelmente está relacionado também à hiperidrose. É muito comum a associação da hiperidrose com outro distúrbio que a gente chama de bromohidrose, que é justamente o odor excessivo. Em mais de 80% das vezes, quando se acomete a axila, isso está relacionado. Deve ser um distúrbio hormonal, pode ser somente a questão da hiperidrose, sim, mas não é muito comum também a hiperidrose acometer enquanto a pessoa esteja dormindo, ou quando ela está sedada. Nessas horas, geralmente o processo de sudorese por causa da hiperidrose cessa. Vamos a mais uma pergunta por telefone. Por que crianças com menos de 6 anos de idade têm hormônios em distúrbios, eu não sei, ou se através de problemas nervosos, suores muito fortes nas mãos, nos pés e até mesmo nas axilas. Como explicar a higiene? É um caso muito parecido com o anterior, daquela criancinha também que transpirava nas mãos, né? Nesse caso que ela está dizendo, não é que seja muito comum, é que é comum nas pessoas que têm o problema de hiperidrose nas mãos e nos pés. Ela vai ter desde a criancinha. E o que acontece também é que muitas criancinhas são muito gordinhas. É muito comum encontrar nessa fase de 6 anos, a mãe dá muita alimentação, tem o problema da obesidade infantil. E a obesidade está relacionada com o aumento desse suor. Isso, inquestionavelmente, está relacionado. Então, pode ter uma situação de uma hiperidrose que essa criança tinha que está sendo exacerbada por causa do peso. Ou ela simplesmente é uma portadora da hiperidrose. Vamos ao tratamento, que é a dúvida da
Maria José Dias, de Patrocínio, que tem uma filha na escola e a menina está rasgando os cadernos. Eu achei que isso é preocupante, né? A Denise Cunha, de Ituiutaba, que tem um filho de 13 anos. Tem uma telespectadora de Uberaba, que também tem uma filha de 15 anos. Ela não mandou o nome, infelizmente. A Gesilene Valadares, de Uberlândia. E tem a Iara, de Guaíra. Todos, e mais outras pessoas também, que querem saber quais as formas de tratamento, doutor Humberto. Existem algumas formas de tratamento que a gente considera como clínicas e outras cirúrgicas. As clínicas, os dermatologistas geralmente usam alguns cremes, né, antiperspirantes, mas que uma resolução muito baixa, realmente não é bom. A forma clínica, né, de melhor atuação é a utilização do Botox, a toxina botulínica. Ela sim tem uma eficácia boa, em torno de 95% mais ou menos, né, de eficácia. Ela tem um problema que o efeito dela é fugaz, em torno de 4 a 6 meses deve se repetir, porque passa o efeito da medicação, ela vai voltar a transpirar. São injeções aplicadas? São injeções em torno de 40 injeções menos em cada mão. Né? Mas assim, o efeito é bom. Os problemas que a cirurgia causa, que é o problema da hiperidrose compensatória, não aparece nesses casos. O problema mais importante mesmo é o tempo, que não é permanente, depois você vai ter que repetir isso. E é um risco. E os riscos, na realidade, são pequenos, né? Desde que seja aplicado por uma pessoa adequada. Porque isso não pode ser em qualquer pessoa para aplicar o Botox, porque o Botox, na realidade, é uma toxina que causa o botulismo, então pode ter problemas sérios. A aplicação mesmo do Botox, o tratamento do Botox, mesmo traz problemas só para algumas pessoas que desenvolvem movimentos finos nas mãos, por exemplo, pianista, então pode ter deficiência, não que seja paralisia, mas deficiência para movimentos finos, né? Como um pianista, por exemplo, um artista plástico. Doutor Humberto, depois a gente vai agora para um vivo com a psiquiatra, daqui a pouquinho a gente pode voltar a falar sobre isso, principalmente sobre a cirurgia. Perfeito. Tá bom? Porque as pessoas que transpiram, como a gente brinca, horrores, usam de uma estratégia quando se vê em situações embaraçosas, como ter de apertar a mão de alguém ou quando a roupa mancha. E a estratégia de muitos é sair de cena e logo. Nós vamos ao vivo com o repórter Rick Paranhos. Rick, bom dia. Conviver realmente fica muito difícil, não é? Bom dia, Mônica. Sem dúvida, conviver fica difícil, sim. Uma dica é a pessoa tentar se adaptar aí no dia a dia às diversas situações enquanto se busca um acompanhamento psicológico. Sobre esse assunto, nós vamos conversar com Solange Moura, que é psiquiatra. Solange, conforme a Mônica abordou, o isolamento parece ser o caminho para essas pessoas? Sim, as pessoas sofrem um certo constrangimento pela hiperidrose, muitas vezes isso pode ocasionar um certo isolamento, algumas limitações, mas o que é interessante que eu andei pesquisando por esses dias é que isso não gera ou não provoca necessariamente um aumento de transtornos psiquiátricos ansiosos ou depressivos nessas pessoas portadoras de hiperidrose. Agora, as brincadeiras de mau gosto que os colegas de trabalho ou até mesmo os familiares costumam fazer, pode piorar a situação para uma pessoa que vive a hiperidrose? Sim, a pessoa pode ter uma autoestima diminuída por conta dessas brincadeiras, um constrangimento, mas o que essas pesquisas demonstram é que parece que essas pessoas vão tendo uma adaptação satisfatória ao longo da vida. Inclusive, um dos casos que eu pesquisei foi de um senhor que já tinha 60 anos, nunca tinha feito cirurgia e estava vivendo com a sua hiperidrose. Reagir a essas brincadeiras? Então, eu acho que a reação a elas pode piorar o problema, né? Talvez lidar com isso de uma maneira mais bem-humorada, no dia a dia, talvez seja a melhor forma. Agora nós temos aqui o caso do Matheus, do bairro Tibéri, que ele diz o seguinte: todas as vezes que ele tem que passar por uma situação, às vezes difícil, de enfrentar, por exemplo, uma entrevista, ele tem muita hiperidrose nas mãos, nas axilas. O que deve ser feito de conselho, não só para ele, mas para as pessoas que lidam no dia a dia com essa situação, quando for passar por uma entrevista de trabalho, por exemplo? Então, se a ansiedade, ela intensifica a hiperidrose, né? Então, se você tem uma previsão que você vai participar de algum evento que vai intensificar, talvez tomar algumas providências, procurar tomar o seu banho mais perto possível da hora de ir para a entrevista, usar uma roupa que tenha uma absorção boa do suor, e se você perceber que na entrevista de trabalho ficou evidente a hiperidrose, talvez seja melhor falar que você é portador, talvez lidar com isso da maneira o mais natural possível. Abrir o jogo é o caminho? Eu acredito que sim, eu acredito que sim. Ok, obrigado, Solange. Mônica?
Obrigada, Rick. Bom, estão aí as dicas da psiquiatra. Daqui a pouquinho a gente fala um pouquinho mais sobre essa questão, que você deve ter bastante, né? Os casos nos seus consultórios devem ser muitos. A gente falou sobre a questão do Botox, né? Que é uma das formas de se tratar a hiperidrose. E a cirurgia, a eficácia dela também tipo quase 100%? Como é que é, doutor Humberto? Exatamente. A simpatectomia, a cirurgia, ela se relaciona em torno de 99% de eficácia. Né? E isso independente dos níveis, né? Praticamente você vai ser nas mãos ou na axila ou para facial, o nível chega em torno de 99% de eficácia. Uhum. E como é feita essa cirurgia? Inclusive, o senhor trouxe aí os aparelhos, né, os equipamentos, digamos assim, que são utilizados durante a cirurgia. Hoje em dia, inclusive, nós utilizamos alguns materiais mais delicados, mais finos, né? Porque para causar menos dor, menos incômodos e com uma precisão um pouco maior. Então, na realidade, a microcâmara que vai penetrar no paciente é algo minúsculo. Uhum. Tanto é que o corte hoje que nós fazemos na pele, a gente não dá ponto para fechar, porque se você der um ponto vai marcar mais a pele do que a própria incisão, o próprio corte, porque usamos hoje um material muito fino, muito pequeno. Uhum. A cirurgia hoje em dia, como eu falei que a gente mudou um pouco o processo, nós fazemos na realidade, não mais o termo de retirar o tronco simpático, chamado de tronco de simpatectomia. Nós fazemos, na realidade, um bloqueio do estímulo nervoso. Então, nós só clipamos o tronco simpático para evitar que o estímulo nervoso, que é originário do gânglio, que é responsável por isso, ele não chegue na área, lá nas mãos, nos pés ou na axila, para promover a hiperidrose. Uhum. Em alguns casos que a pessoa pode vir a arrepender, porque teve um suor compensatório muito ruim, muito importante, a gente pode tentar reverter a cirurgia, ir lá e retirar esses clipes e tentar voltar ao que era antes. Né? A gente tem aqui uma pergunta do Ademir Ribeiro, de Patos de Minas. Ele tem 28 anos, ele fez até um desabafo aqui, porque, como a gente viu, é muito constrangedor para a pessoa que sofre de hiperidrose, e as pessoas, né, brincam, e ele até nos citou aqui que tem alguns colegas que falam, põe um absorvente aí de baixo, né, e ele não gosta muito dessas brincadeiras, enfim, com certeza o pessoal vai parar, viu, Ademir? E ele fala o seguinte, ele não tem condição financeira para poder fazer a cirurgia, e outras pessoas também que entraram em contato conosco. A cirurgia existe pelo SUS? Sem dúvida, ela existe. Nós mesmos fazemos com certa frequência no Hospital de Base, lá em Brasília. O problema é que a demanda é muito grande e a demanda dos outros problemas, das outras doenças muito mais graves, cânceres ou doenças mesmo que sejam benignas, mas com intensidade grave, que pode levar a risco de vida para o paciente, acaba tomando o espaço desse paciente de hiperidrose, porque é um paciente que não vai morrer por causa desse problema. Então a gente não pode deixar da preferência de operar um paciente com hiperidrose e deixar um paciente com câncer sem operar. Uhum. Então, nessa situação, acaba tendo uma fila muito grande do SUS, mas que existe, a possibilidade existe, sim, sem dúvida. E qual o custo de uma cirurgia como essa, doutor Humberto? Isso depende muito do hospital, dos custos hospitalares, mas hoje em dia, por exemplo, nós lá fazemos pela maioria dos convênios, né? Uhum. Os convênios cobrem quase tudo. O particular deve gerar em torno de uns 4, 5 mil reais, mais ou menos. Bom, vamos lá. O Genilson Costa de Martinho Campos, ele diz que tem hiperidrose desde os 16 anos de idade. Ele fez a cirurgia há 2 semanas e parou de suar o rosto e as mãos. Agora ele percebeu que fica com a camisa e a calça molhadas. A transpiração no rosto e nas mãos parou, mas o restante está intenso e ele notou as mãos ressecadas e ásperas. O que pode ter acontecido, doutor Humberto? Na realidade, inclusive, essa situação da mão ressecada e áspera é um inconveniente, vamos dizer, um inconveniente que pode ser tratado, pode ser diminuído. Quando você faz a simpatectomia, o efeito é tão bom, é tão intenso que a mão realmente seca, vai transpirar menos do que uma pessoa que não tem esse problema. E todos nós temos um grau de umidade para manter essa mão mais lisa. E lá em Brasília, ainda mais que lá o clima é muito seco, né, todos os pacientes que são operados, eles são instruídos a passar a utilizar cremes hidratantes na mão para manter e fazer o efeito que o suor deveria fazer. Uhum. Isso é totalmente corrigível. A situação do suor que ele está tendo nessa parte inferiores, isso é considerado o que a gente chama de suor compensatório, suor reflexo. É, na realidade, o organismo tentando compensar a área que parou de suar, ela passa a exagerar o suor em outra área. Isso era muito intenso e muito mais comum há algum tempo atrás, quando essa cirurgia era mais agressiva. Hoje, quando a gente faz uma cirurgia um pouco menos agressiva, o próprio organismo compensa de uma forma
mais leve. Então, mesmo quando a pessoa desenvolve suor compensatório, que pode acontecer em 50% das vezes mais ou menos, ela vai desenvolver numa intensidade leve e aí não vai incomodá-la. Ou seja, é melhor ela ter um pouco de excesso na barriga e parar de vez o suor nas mãos. O José Devair de Uberaba